Então, dando continuidade a um dos temas que foi abordado, inclusive, pelo Constantino agora, a Rockwell, ela tem algumas tecnologias, né, plataformas para auxiliar, né, a adoção e aplicação da realidade aumentada dentro do que é um processo industrial, né? Então, a gente tem falado muito hoje de metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, gêmeo digital. E como que a gente faz, né, para a gente aplicar realmente esses conceitos dentro do que é a real necessidade, né, no campo, no processo. Então a gente vai hoje falar um pouquinho de como utilizar aí a realidade aumentada, não num ambiente, nesse caso, né, não controlado, mas realmente num ambiente agressivo, lá no campo, lá onde está o operador realizando as tarefas, como auxiliar, né, para utilizar a realidade aumentada para guiar as tarefas. Hoje o tema do ESG, né, você trabalhar cada vez mais na governança dos seus processos, utilizar aí processos mais organizados e você conseguir realmente capacitar, garantir essa transferência do conhecimento de uma forma mais facilitada, a gente consegue ter aí a realidade aumentada fazendo isso. Eu vou mostrar para vocês algumas aplicações que a gente já tem entregue aí em grandes mineradoras, tá? Isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então a gente tem casos realmente em mineradoras como a Vale, Rio Tinto, né? A gente tem muitos cases, mas e são diversas plataformas, né, que vão formar aí um ecossistema para integrar isso. Então, avançando aqui, então eu sou o Nathan Chaves, né? Eu sou executivo aqui na área de Enterprise Software, trabalho junto com o Clayton, que está aqui no Pará. Prazer, pessoal. E a gente vai falar aí agora dos conceitos. Então, basicamente, o primeiro conceito que eu queria desmistificar aqui é a questão dos termos, né? A gente tem hoje realidade virtual, realidade aumentada, realidade assistida e realidade mista, né? Muitas vezes a gente confunde esses termos, mas eles não são a mesma coisa. E aí eu gostaria de apresentar um pouquinho do que são as diferenças entre eles primeiramente, né? Então, primeiramente, realidade virtual não é não é o tema que vai ser abordado agora, porque a realidade virtual ela te imerge dentro do ambiente, né? Você tem o uso desse tipo de óculos 3D. Esse tipo de óculos ele não permite que você acessem, né, em tempo real as questões lá do processo, na frente do processo. Você tem que estar no ambiente controlado, até porque se não estiver, você vai estar numa situação insegura, né, uma situação que você não consegue operar. Muitos de vocês já devem ter visto lá no shopping, né, o vovô às vezes cai, quebra a TV, brincando com esse tipo de simulação aqui com montanha-russa, né? Então, por exemplo, esse tipo de aplicação é muito bom para você simular no ambiente controlado, quando você não está exposto ao risco, mas para a gente conseguir ter realmente a aplicação dessas tecnologias no processo, a gente vai falar desses termos. Até esses três termos, eles podem ser confundidos. O mais habitual do mercado é a realidade aumentada, né? E por que realidade aumentada, né? Porque a gente vai utilizar um dispositivo mobile, que é um celular ou um tablet. Então, virtual, pessoal, usa esse tipo de óculos aqui. Aumentado, a gente já está falando para utilizar um celular ou um tablet. E aí, pode ser um tablet de qualquer fabricante, né? A gente vai estar utilizando ele e a realidade aumentada, ela aumenta a percepção de realidade. Então, a gente vai projetar conteúdo digital em cima do meio físico, né? Então, aumentando essa percepção de realidade. Só que isso, algumas vezes, em alguns processos, não é tão interessante, porque a pessoa, não, às vezes, não pode estar com a mão ocupada segurando um celular ou tablet, né? Quando a gente utiliza a assistência de um óculos, né? E esse óculos, por exemplo, utiliza essa tecnologia 2D, né? Que ele tem uma pequena tela que dá a impressão de ter um tablet na sua frente. Esse aqui, ele não vai te dar a imersão 3D, mas ele vai conseguir projetar conteúdo digital à frente do operador, né? Então, aqui a gente fala que a gente está utilizando a realidade assistida, tá? Então, esse modelo de óculos a gente utiliza nesse caso. Quando a gente une o melhor dos mundos entre o aumentado e o assistido, a gente fala que a gente está utilizando a realidade mista, né? E o que diverge, basicamente, são os modelos de óculos que a gente vai estar utilizando. Em realidade mista, a gente vai estar utilizando, por exemplo, o Microsoft HoloLens, né? Que é que a gente entende mais moderno em termos de realidade aumentada. O legal aqui é a imersão, a profundidade. Você realmente tem aquela impressão de ser o Homem de Ferro lá operando o equipamento e vendo a experiência, tá? Então, esses daqui são alguns dos diferenciais aqui dos conceitos, tá, pessoal? E aí, avançando, né? Por exemplo, aqui a gente tem um caso real aqui de um cliente. Esse aqui é um exemplo de realidade aumentada, né? A pessoa está apontando um celular aqui, né, um tablet para o equipamento.
E aqui ele está conseguindo, em tempo real, ver a simulação desse equipamento funcionando, inclusive conectado em tempo real com a automação. Então a gente consegue fazer ele simular isso daqui de acordo com a velocidade do equipamento, de acordo com aquele equipamento está operando. E a gente consegue trazer esses KPIs em tempo real para frente lá do operador. Então a gente consegue trazer instruções de trabalho, informações de reparo, KPIs de processo, tudo isso aqui integrado à realidade aumentada. Então, pessoal, o que está fazendo cada vez mais ser acelerado a adoção dessas tecnologias? Né? Cada vez é mais comum no mercado, a gente fala bastante, mas o que leva, né, as empresas hoje estarem buscando tanto a realidade aumentada? Primeiro, força de trabalho que está se aposentando. Né? É muito comum em todos os processos que a gente visita, em todos os clientes, as mineradoras, a gente sempre tem aqueles grandes especialistas, né, que estão lá desenvolvendo aplicações já há muito tempo, eles têm um certo know-how e tem uma certa dificuldade quando essas pessoas se aposentam. Né? Principalmente porque as equipes mais jovens, né, as pessoas mais novas, não têm mais aquela questão de estar adotando tecnologias de indústria, eles não querem trabalhar em processo. É muito difícil hoje a gente convencer as novas gerações que estão surgindo que é legal, que é bacana. Né? Antigamente a gente queria realmente trabalhar em processo, trabalhar em fábrica, trabalhar em indústria, mas isso é um desafio grande. Outra questão os métodos de treinamentos hoje eles não são tão efetivos. Né? Não é muito legal você mais ficar deslocando um monte de gente para ser treinado numa sala de aula. Às vezes a pessoa não absorve tudo e muitas vezes as pessoas mudam. Né? Então você tem que ter uma forma prática de reter o conhecimento e transferir ele de forma mais democrática. E aí a realidade aumentada auxilia dessa forma também. Outra questão é a percepção negativa do trabalho industrial. Né? Hoje, quem tem filho aqui sabe muito bem, a criançada não quer trabalhar mais no processo, quer YouTube, virar TikToker, trabalhar no Instagram. Então é difícil a gente dar uma percepção positiva. Né? Então imagina vocês levarem para o processo industrial, que muitas vezes, né, tem uma série de processos, burocracias, levar um óculos, né, por exemplo, como um HoloLens 2. E aí, pessoal, eu vou dar a oportunidade de vocês quiserem vivenciar a experiência, de utilizar uma experiência em realidade aumentada em tempo real, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, depois da apresentação, pode me buscar que a gente vai conversar. Mas aqui, como que a gente dá uma atratividade maior para as pessoas aplicarem aí as suas atividades nos processos industriais? Outra questão é as informações. Hoje a gente tem muito dados, né? O Constantino falou muito bem. A gente tem como trazer várias informações, contextualizar, gerar dashboards, mas como que eu também posso fazer, às vezes, para levar esses dados para onde o operador mais precisa, que é lá na frente da estação de trabalho dele, aonde ele está operando. Então, a gente consegue levar o dado aqui para o operador em tempo real. E outra questão foi o coronavírus. Né? O coronavírus acelerou muito a adoção de tecnologias digitais, né? Como a gente bem está acostumado hoje em dia, trabalho remoto está cada vez mais comum. Hoje é o modelo híbrido, mas tem uma questão muito forte, né, da integração da realidade aumentada junto com a adoção aí, né, dessas tecnologias. Então, pessoal, a ideia da realidade aumentada é você sair de um método tradicional, né, de execução de uma atividade, de treinamento, que é realmente folheando páginas e páginas de manuais, uma série de informações em PDF, e a gente levar aqui para esse ambiente mais moderno, né, mais sofisticado, onde você consegue projetar todo o conteúdo necessário para uma determinada execução de atividade em tempo real. Tá? Então, isso daqui facilita muito a adoção dessas tecnologias dentro do processo. Um outro dado importante, pessoal, é que 75%, né, de todas as pessoas que estão operando os processos, eles estão lá, né, na linha de frente. Eles não estão no escritório, eles não estão no nível executivo. Está lá realmente no campo, né, operando. E a realidade aumentada, ela te ajuda justamente a trazer isso. Né? E aqui a gente tem algumas plataformas que a gente consegue entregar no mercado. Vou abordar alguns exemplos utilizando as mesmas. Uma delas é o Vuforia. Né? O Vuforia é a linha, né, de plataformas. A gente tem o Studio, que ele é basicamente um estúdio de criação de aplicações em realidade aumentada. Então a gente consegue desenvolver uma série de aplicações aqui utilizando essa tecnologia. O Vuforia Expert Capture, que é basicamente uma aplicação para capturar o know-how, né, e a gente transferir esse know-how na forma de realidade aumentada para o operador. Então é bem interessante, ele é bastante aplicado em mineração, essa solução aqui globalmente. Tá? E tem o Shulk, né, que é a solução aqui que vai fazer
a assistência remota, né? Você conseguir estar assistindo um operador remotamente, sem necessariamente estar precisando estar lá no campo, tá? Então, aqui estão alguns casos de uso, tá? São alguns dos principais casos de uso. Então, assistência técnica remota, né? Para a gente conseguir facilitar um suporte de um fornecedor, o suporte de um fabricante de um equipamento. Opa, peraí que acabou. Voltando. Procedimentos operacionais padronizados, ordens de serviço, né? Então, todas as mineradoras hoje têm uma série de ordens de serviços padronizadas que a gente poderia digitalizar esse trabalho e entregar isso na forma de realidade aumentada para todas as pessoas aí que estariam lá desenvolvendo essas atividades. Ele está avançando aqui automaticamente. Outra questão é a manutenção de setups críticos, né? Parte de marketing, vendas, instruções de instalação e montagem e verificações de qualidade. Deixa eu avançar aqui que eu já vou começar a explicar um pouco. Por exemplo, esse daqui é um exemplo real. Imagina que a gente tem esse equipamento. Isso daqui eu tenho até no óculos, eu posso mostrar para vocês, pessoal. Ele realmente é dessa forma. Imagina que a gente tem um equipamento, a gente consegue projetar, né, um conteúdo aqui na frente dele. Então a gente está na frente do equipamento vendo tudo o que está acontecendo por dentro dele. Inclusive ele está conectado a um sistema de IoT trazendo um alerta em tempo real, onde a vibração desse equipamento está acima do que deveria estar. Então a gente começa aqui a realizar toda uma verificação, né? Ó, toma cuidado que essa carcaça pode estar quente. Ó, tem uma parte rotativa que pode causar aqui um acidente, né? Então toma cuidado com ela. Ó, tem um cilindro mecânico aqui, ó, pneumático, que ele tem que estar em 2 PSI antes de você iniciar uma atividade. Ó, fica longe desse ventilador aqui, desse exaustor que ele tem, que está saindo um gás quente, e aqui pode causar uma queimadura. Ficou tudo salvo, registrado, você sabe quem fez, como fez, né? E deu a instrução correta para a pessoa realizar. E aí, por exemplo, a gente pode começar uma instrução de desmontagem, uma instrução de reparo desse equipamento, inclusive pontuando as ferramentas, o Loctite que a pessoa tem que utilizar, o torque que ele tem que utilizar. Aqui é muita criatividade, mas a plataforma, né, a tecnologia de realidade aumentada, hoje permite, né, que vocês entreguem esse tipo de conteúdo diretamente na frente aqui do operador, tá, pessoal? Aí, aqui ele mostra também, depois uma vez ele executando essa atividade, a gente consegue até fazer um check lá no RP, fechando aquela ordem de serviço através da realidade aumentada. A gente fecha essa tarefa. Aqui a gente consegue consultar KPIs em tempo real do sistema. Então, as temperaturas do sistema de óleo, do sistema de ar, dos rolamentos. Então, a gente consegue desenvolver dentro dessa plataforma essas aplicações. Como que funciona, né, para a gente desenvolver isso? Normalmente, pessoal, não é mandatório, não é sempre que a gente vai precisar, mas a gente normalmente utiliza um modelo CAD 3D, né, para a parte de realidade aumentada em si, ou a gente vai capturar o próprio know-how de um especialista, capturar aquilo em vídeo, né, mas a gente vai pegar uma base de CAD 3D, vai utilizar a plataforma para desenvolver a realidade aumentada, então a gente vai ilustrar, fazer movimento naquele desenho 3D, a gente vai desenvolver toda a aplicação aqui dentro dessa aplicação, integrar com vídeo, com fotos, com arquivos, com PDF, integrando com links aqui dentro. A gente consegue conectar, por exemplo, com a plataforma de IoT para subir esses dados em tempo real, e aí a gente vai levar isso daqui para um servidor. Pode ser numa cloud ou pode ser local, né? E uma vez que a gente levar isso, a pessoa vai utilizar um aplicativo para visualizar, seja no óculos, no celular, é a mesma base. Então, pessoal, aqui estão alguns exemplos, né? Primeiro, a criação de um procedimento operacional padrão. Imagina, por exemplo, você utilizando esse óculos, você ir lá, o seu especialista, né, realizar a atividade dele, explicando o que ele está fazendo, e você conseguir capturar todo esse know-how, essa expertise profissional. E aí, uma vez que você capturou essa expertise profissional, você vai levar para um aplicativo, você vai editar todo esse conteúdo que foi feito, utilizando depois algum dispositivo móvel, um óculos, o próprio óculos, um celular, um tablet, você vai conseguir visualizar essa experiência. E, por exemplo, quando você está utilizando um óculos, você tem como se fosse uma experiência do próprio operador, né? Do próprio especialista realizando essa tarefa em tempo real. Então, a gente consegue entregar, né, esse conhecimento para a pessoa de forma democrática. Então, o que a gente faz? A gente vai utilizar um óculos, né? Por exemplo, o HoloLens, ou um óculos mais simples, a gente vai capturar vídeo, foto, passos, né? Localização, a gente consegue definir até os passos que ele tem que seguir lá no processo, né? A gente vai levar para o aplicativo, vai editar essas fotos, esses vídeos. Isso aqui é bem simples, é muito interativo realizar essas edições. E aí a gente vai gerar aqui
uma execução dele, né? Então a gente vai deixar isso disponível no servidor, ou pode deixar salvo aqui no arquivo, a gente pode gerar um link, vai compartilhar, e aí as pessoas vão conseguir aí acessar essa experiência executando através do aplicativo. Aí ela vai conseguir incluir instruções se ela fez certo, se ela fez errado, feedbacks, medidas, inclusive capturar mídia. Então, ao final de cada atividade, a gente pode, por exemplo, capturar uma mídia, um vídeo, uma foto, para garantir que aquela pessoa fez daquela atividade. Se ela não fez certo, ela vai deixar registrado o que aconteceu. Então, a gente consegue criar passos dessa forma. E também a gente consegue analisar quem que está conseguindo acessar, quem está acessando, quando acessou, quem fez, se fez certo, se fez errado. Então, esse daqui, pessoal, é a linha do Vuforia Expert Capture. E aqui é só um exemplo, né? A pessoa realmente ela vai capturar esse conhecimento, a gente vai levar para esse aplicativo de edição. Aqui você vai editar, né, os passos, a gente vai colocar informações de texto, informações, às vezes, trechos do manual. E tudo isso, uma vez que isso daqui for editado dessa forma e publicado, a pessoa vai conseguir acessar, né, da forma que ela bem entender. Então se você acabou de contratar uma pessoa, disponibiliza, por exemplo, uma URL lá para ele acessar esses treinamentos aqui em tempo real. A pessoa vai executar isso daqui lá no campo, disponibiliza isso através de um óculos, um celular ou tablet para a pessoa conseguir visualizar. Esse procedimento aqui ele está mostrando, por exemplo, no computador, a visualização das atividades, então ele consegue se preparar antes. Ou o mais interessante, imagina a pessoa utilizando um óculos, né, lá no campo, ter aqui toda essa questão de procedimentos já desenvolvidos, né, e prontos para ele executar. Então a gente consegue ter uma lista de ordem de serviço e aqui ele vai ter os passos a passo, ele vai ter esse painel instrutivo que vai permitir que ele tenha como se fosse uma visão em primeira pessoa lá do especialista realizando a atividade. Então, esse daqui é a parte de captura, de know-how, né, que ele mostra também um outro exemplo, aqui a gente já utilizando um CAD 3D, a gente consegue, por exemplo, reconhecer aquele equipamento e ele vai aqui, ó, ele vai te indicar até onde você tem que ir e a instrução que você tem que realizar. Então isso aqui facilita muito, né? A pessoa só vai realmente realizar uma atividade de forma equivocada se realmente ela não tiver muito atenta mesmo, porque a gente está entregando para a pessoa a atividade tal como ela deve ser executada. Tá? Então, isso aqui é um aspecto muito importante que a gente consegue entregar a informação tal como ela deve ser feita para o operador. Aqui também a mesma coisa, só exemplificando como que a gente faz, né, a edição desse tipo de conteúdo. A gente vai trazer um modelo CAD 3D, leva para o aplicativo de edição e vai definindo, né? Como a gente tem o CAD 3D, o próprio celular, através de um QR Code ou vendo o próprio contorno do equipamento, ele já reconhece automaticamente a hora que você aponta para ele e ele vai começar a te trazer aí esses conteúdos digitais aí projetados. Então, por exemplo, numa subestação elétrica, né, estou aqui fazendo um exemplo, a gente consegue ter todas as OS, né, as ordens de serviços, já ele te indicando, ele te leva até a gaveta, por exemplo, que você tem que ir lá operar, e ali você vai ter todas as instruções do que você tem que fazer. Se por acaso alguma coisa sair fora do padrão, você pode solicitar ali na própria experiência que capture uma mídia, capture um vídeo, um arquivo. Então, é uma das outras formas. Aqui uma parte de manutenção, né, e setup, né? Então imagina que você está lá no campo fazendo uma manutenção em um equipamento. Como que você consegue utilizar, por exemplo, a realidade aumentada para você desenvolver aí uma experiência de manutenção, né? Você auxiliar na execução daquela atividade, que por exemplo uma substituição de um filtro, né? Você consegue entregar tudo isso daqui na realidade aumentada. Então a ideia, pessoal, é você ter realmente isso, o seu operador com dados, né, em tempo real, né, você conseguir interagir com todo o ecossistema da empresa de forma prática, né, você ter tasks, né, as atividades dele aqui já direcionadas, a gente vai conseguir deixar o operador mais seguro, né, do que ele vai estar realizando, a gente consegue entregar mais segurança e confiabilidade e a gente vai ajudar ele a visualizar as informações críticas do processo. Então, aqui tem uma instrução, né, de trabalho, aqui ele está lendo o QR Code. A partir do momento que ele carregou aquele QR Code, a gente consegue trazer aqui, ó, uma série de informações sobre aquele drive, né? Então a gente consegue já iniciar uma atividade, ele vai te mostrar até toda a movimentação, tudo que você tem que fazer, o passo a passo para você realizar essa tarefa complexa, que muitas vezes pode gerar um acidente, pode gerar uma situação de risco para o operador. Então a gente consegue facilitar aí todo esse desenvolvimento dessas atividades. Então, operação em painéis, né, em sistemas elétricos, é onde a gente tem visto muita adoção da questão da realidade aumentada também.
Aqui um outro cliente nosso, né, um outro exemplo, né, aqui na indústria de metals, por exemplo, também. Aqui a gente não está projetando esse conteúdo na frente do equipamento. Mas também é uma outra possibilidade. Eu consigo virtualmente, né, utilizando a realidade aumentada ainda, porque eu estou tendo essa percepção, estou utilizando um celular ou tablet aqui, né, para projetar esse conteúdo, mas eu estou entregando uma experiência aqui de treinamento para a pessoa que está realizando essa atividade. Então isso daqui também é uma outra forma da gente estar aplicando aí para auxiliar a execução de procedimentos de trabalho. A Volvo também é um cliente nosso. Isso daqui é interessante, por exemplo, realizar uma inspeção num motor, né? Então a gente pode, por exemplo, ler aqui um QR Code, uma vez que a gente tem o modelo, né, um CAD, e a gente consegue aqui, ó, ele vai reconhecer automaticamente, e aí a gente vai iniciar, né, toda a parte de inspeção desse equipamento. Então ele vai levar lá até a tubulação, e aqui ele já está utilizando a inteligência artificial, inclusive para identificar se está certo ou se está errado. Então aqui, por exemplo, ele está falando que aquela tubulação ali, ela não está correta, né? Ela não está conectada, né? Então ele está indicando ali. Para você fazer esse treinamento é bem simples, não existe código, pessoal. É basicamente você tirar takes, né, tirar fotos com o equipamento operando da forma correta, né, ou com aquela montagem certa, e tirar com aquela montagem errada. Ele vai fazer todo um reconhecimento. Ele tem a própria ferramenta, ela te auxilia, né, para você pegar esses takes. É como se você fizesse aquele escaneamento de rosto com o iPhone, né? Ele vai pegar de vários ângulos, e aí com a visão computacional você vai conseguir saber aí se aquela determinada atividade está certo, se está errado. Se ele que desejar avançar com ela errado, você consegue pedir para ele justificar, colocar uma mídia também. Ele consegue, inclusive, comentar dentro da experiência. Então, é uma das outras formas aí que a gente consegue aplicar. E também, pessoal, aí falando agora da assistência remota, né? Como que eu auxilio, né, para entregar experiências, né, ou entregar uma possibilidade da pessoa conectar em tempo real, mas fazer mais do que ela faria utilizando uma simples chamada no Teams ou no WhatsApp. A gente consegue ter, através dessa ferramenta, a possibilidade de até 5 pessoas se conectarem em tempo real, mesmo a pessoa utilizando um celular ou tablet que todo mundo tem, ou um óculos, como vocês estão vendo aqui no vídeo, a gente conseguir dar essa assistência em tempo real. Então, basicamente, a pessoa vai se conectar, né, opa, deixa eu voltar aqui. Acabou que ele retornou, mas aqui ele já vai executar outro vídeo que eu vou explicar. Ele vai se conectar com um especialista em tempo real. Então a gente vai conseguir visualizar ali ele se conectando. Esse especialista que entrou, ele está lá vendo tudo que o operador lá no campo está fazendo, e ali ele já reconheceu o ambiente. Então ele consegue, além de falar, né, em ver tudo que está acontecendo, ele consegue fazer marcações que ficam fixas, e aqui utilizando a realidade aumentada. Então isso daqui, a gente precisa, obviamente, ter uma conectividade em tempo real. A gente utiliza a internet para fazer essa chamada. Aqui sim precisa de ter uma conectividade, os outros conseguem rodar offline. Mas você consegue dar várias instruções de trabalho para a pessoa em tempo real, né? Então, aqui facilita muito a questão de um fabricante, né, internacional, uma outra pessoa do processo, uma pessoa da engenharia, entregar, né, um suporte mais proativo, né, para a pessoa que está lá no campo executando uma determinada atividade. E depois, quando a gente termina essa chamada, ele faz, inclusive, todo o reporte. Todas as marcações elas ficam registradas. Depois dá para você fazer um reporte, um relatório de atendimento. Fica muito mais fácil para essa parte de serviço de assistência. Tá? Então, pessoal, isso daqui era a palestra de realidade aumentada. Se quiserem se conectar no LinkedIn comigo, aqui está o link, né? Eu vou estar deixando o óculos disponível aqui durante o evento para a gente estar demonstrando. Isso daqui é bem legal, que chama bastante atenção, né, quando a gente faz a demonstração prática com óculos. E eu fico à disposição, então, pessoal. Cleiton, não sei se tiver alguma palavra. Agradecer a todos, né, pela festividade aqui do evento. E obviamente é importante salientar da parte de IoT, né, que tudo isso que está na realidade aumentada é uma situação agnóstica. Então a gente tem uma outra solução que é o TeamWorks, o Natan apresentou, não está diretamente ligado à realidade aumentada, mas que traz todas as informações de chão de fábrica para a parte da realidade aumentada. Então essa solução integrada, ela consegue fazer com que hoje a gente já tenha clientes que estão trazendo o processo para a realidade aumentada de uma forma muito mais prática e disponível em forma de aprendizado de processo. Obrigado, pessoal.